Boa tarde, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao painel Ecossistema Fortalecendo Redes de Apoio. Eu sou a Paty Jankzak e eu estou aqui com a missão de mediar esse painel incrível, e comigo aqui estão 3 founders de startups, né, que vão se apresentar para falar sobre exatamente esse assunto e contar um pouquinho da experiência delas, né, como founders, mas também como líderes dentro dos ecossistemas das quais fazem parte. Então, gurias, por favor, já podem se apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou a Aline, eu sou CEO e fundadora da Colocker. A Colocker é uma startup de armários inteligentes. A gente oferece endereços alternativos de entrega de produtos e serviços através de lockers. Nada mais é do que a Amazon Locker gaúcha. E eu também sou co-criadora do Instituto Ladies in Tech. O Ladies in Tech é um instituto de apoio e fomento ao empreendedorismo feminino na tecnologia. As meninas aqui são integrantes do Ladies também e vão me ajudar aí a falar um pouquinho mais sobre o Ladies. Hoje nós somos 160 mulheres, então nosso objetivo é realmente esse, criar locais onde as mulheres possam falar, se posicionar e mostrar o seu valor. Oi. Olá, boa tarde. Eu me chamo Érica. Eu tenho uma empresa de TI há mais de 25 anos no mercado. Comecei bem cedinho, né? Então tinha um desafio muito grande aí de criar os filhos, trabalhar. Fiquei viúva com 24 anos e foi um desafio bem intenso. Eu tenho hoje uma startup de EdTech. A minha intenção, a minha missão é ajudar as pessoas a se organizar financeiramente. As pessoas dizem que é difícil fazer controle financeiro, né? Eu estou para quebrar essa barreira e mostrar que quando a gente tem uma ferramenta que ajuda a gente, realmente a gente consegue fazer isso. Com muito orgulho, eu faço parte aqui do Ladies in Tech, né, que acho que a gente sempre tem que se unir com mulheres que têm o mesmo propósito com a gente, mulheres, comunidades que a gente possa se apoiar e buscar referências e principalmente se complementar nas nossas habilidades para que os nossos negócios possam crescer, para que a gente possa se desenvolver como pessoa, porque quando a gente se desenvolve, fica muito mais fácil a gente alcançar os nossos objetivos. Obrigada, Érica. Eu sou a Paula Zavarese. Eu tenho uma startup de cosméticos nanotecnológicos, porque nem tudo é B2B SaaS, né? A gente precisa falar sobre pessoas também. Ela é uma Health Beauty Tech. Primeiro é saúde, depois é beleza. E a nossa inovação é a nanotecnologia na composição dos produtos. Então, além da sustentabilidade, a gente usa a nanotecnologia. Sou Lady também, com muito orgulho. E antes que a Paty comece a perguntar, eu já perguntei para ela o que ela ia perguntar para a gente, então eu vou começar falando. Na época da escola, eu fiz uma pesquisa, fui convidada a fazer uma pesquisa para descobrir algumas invenções do século. E aí eu tive que contar a história da máquina de lavar roupa. E a máquina de lavar roupa, ela nasceu nos anos 40, bem na época que as mulheres começam a tomar antidepressivo, anos 40, anos 50. E aí, o que eu vou trazer aqui é muito importante, que é exatamente isso sobre rede que falar. Quando as mulheres não tinham a máquina de lavar roupa, era o nosso momento da gente se reunir para lavar roupa suja. Então, o único momento que nós, mulheres, encontrávamos para a gente conseguir sair da nossa casa e a gente compartilhar sobre a nossa vida, sobre família, sobre filhos, enfim, sobre nós, era quando a gente ia lavar roupa suja. E aí, a partir do momento que a tecnologia entra, a gente ganha uma máquina de lavar roupa, isso facilita a nossa vida, nós deixamos de nos comunicar diariamente. Então, assim, empreender, como falou a Paty recém, é solitário. E especialmente quando a gente deixa de falar sobre isso, né? Então, hoje, estar no Lady, para mim, representa uma força, porque eu consigo me comunicar e eu consigo mandar uma mensagem. Gurias, como é que foi? Como é que tu tá nessa fase, sabe? Como é que é a startup nesse momento? Porque a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar. E nada mais pontual e incrível se comunicar com alguém que entende o que a gente está falando, né? Então, mais do que nunca, a rede é importante, sim, mas uma rede que entenda o que você fala, né? Não adianta a gente estar num grupo de network que não fala de startup, por exemplo, né? Então, essa já é a minha contribuição inicial. Maravilhoso. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso painel. E, gurias, eu vou começar com a Aline, porque a Aline, vocês falaram do Ladies, né? E eu acho que quando a gente traz essa questão de ecossistema, a gente também fala sobre grupo,
né, sobre a importância de a gente estar próximo aos pares. Né? Então, como a Paula trouxe, não adianta a gente só estar num grupo, a gente tem que estar dentro de um grupo que faça sentido e que vá contribuir, que fale a mesma linguagem. E que nós, mulheres, temos essa necessidade de falar, de se comunicar, de trocar. E então, Aline, como founder do Ladies, eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa experiência, né, do Ladies, de como ele surgiu, né, com esse propósito, né? Qual foi o momento que vocês sentiram a necessidade de criar esse grupo com um foco muito grande nas founders, né? Então, se tu puder compartilhar com a gente, Aline. Bom, o Ladies surgiu foi muito orgânico, na verdade, o jeito que ele surgiu, né? Nós somos 4 co-criadoras e nenhuma era amiga, né? A gente se conheceu exatamente no ecossistema e hoje nós somos verdadeiramente amigas. E a gente se conheceu, quer dizer, a Dani, né, e a Aline e a Marcele se conheceram num Demo Day. E aí a Marcele comentou assim, poxa, o meu marido ontem foi jogar futebol e ele fechou negócio com um cara lá que estava jogando futebol com eles. E a Marcele se questionou, por que a gente, mulher, não consegue fazer isso, né? Por que a gente não consegue ir num bar e falar sobre negócios, né? E a gente que trabalha com startup é muito mais difícil, porque o ecossistema de startup tem as suas particularidades. E eu não consigo falar com amigas minhas da faculdade sobre benchmarking, sobre, enfim, POC, né? Porque elas não vão entender. Então, é um pouco mais difícil também por causa do ecossistema. Então, a gente se reuniu num dia para conversar e a gente decidiu criar um grupo no WhatsApp com nós 4 apenas. Para conversar, trocar figurinha, falar mal dos dev, falar o que uma fez com algum problema, enfim. E uma foi contando para outra, que foi contando para outra, que foi contando para outra, e o grupo tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava ser, na verdade. Lá 2 anos atrás, se nos perguntassem, a gente jamais falaria que a gente chegaria onde a gente chegou hoje. Hoje a gente foi vencedores do Prêmio Inovação Rio Grande do Sul. A gente tirou 4º lugar, depois de Salt Summit, Tecnopuc e Caldeira, veio o Ladies in Tech. Então, assim, tirando os crachás grandes, nós viemos logo em seguida. Então, assim, a gente realmente se sente muito vencedora por isso. Mas tem um peso aí, né? A gente sabe que não pode parar aí, que tem muito pela frente. Então, foi assim que surgiu o Ladies, né? Mais pra frente a gente pode falar um pouquinho mais. As gurias podem também dar a visão delas de como elas conheceram o Ladies, porque é muito engraçado. Cada integrante do Ladies conheceu o Ladies de uma maneira diferente. E num outro painel, eu conheci uma integrante que ela falou que ela foi sem saber o que era o Ladies num dos nossos eventos e acabou, assim, se encantando e entrando no grupo. Então, também a visão de cada uma é bem interessante. Então, gurias, compartilhem, né? Como é que foi para vocês entrar no Ladies? O que atraiu vocês para entrar e fazer parte desse grupo? Bom, eu entrei no Ladies através de um outro ecossistema que eu participo, que é o ITD. Né? Lá tinha uma integrante e a gente estava conversando sobre tecnologia e aí ela disse para mim, mas Erika, por que tu não está lá no Ladies ainda? Porque justamente isso, mulher falar sobre tecnologia, só se a gente estiver dentro desse ecossistema. Às vezes parece que os homens ainda seguram um pouquinho as informações para falar, ou quando é muito técnico, eles ficam olhando assim para a gente se a gente tem capacidade de verdade. Né? Então, ela disse, vai para lá, vai ser muito legal. Aí eu fiz o contato e aí entrei lá e nunca mais saí. Né? Então, lá a gente realmente é um ponto de encontro, é um ponto de apoio, né? E a gente se fortalece a cada dia e cada uma está num estágio diferente e todas contribuem uma com a outra. A gente diz, estou precisando de um dev. Aí cai uma lista lá de 50. Estou precisando de marketing. Ou seja, cada uma na sua fase de expansão da sua empresa, né? E a gente tem ali um recurso, e recursos muito bons, porque tem meninas que estão começando, tem gente que está faturando, tem gente, né, que ainda está pensando naquele modelo de negócio, então a troca é muito rica. Além dos beer pitch, que é muito bom, né? Que a gente se reúne para tomar chopp e fazer o pitch, fica muito melhor fazer pitch tomando cerveja, pode ter certeza, né? A gente se solta e vai quebrando
aquele gelo e principalmente aquele medo que todo mundo tem de falar em público. O medo de falar em público, dizem, né, que é o segundo depois do de morrer, né? É o segundo medo do mundo. Então, aí tu imagina. Então, essas comunidades, elas fortalecem muito e trazem um ganho exponencial para nós. Comigo foi um pouco diferente, eu sempre falo da brincadeira, né? Nem tudo é SaaS e B2B, porque eu estava apresentando a minha startup Ecobotica na Batalha lá com a Boss, e aí eu ouvi de um jurado, isso é assunto de mulher, não quero saber, isso não me interessa. E eu fiquei tão pé da vida com aquilo, porque essa é a referência, né? Vamos só fazer sistema, e esquece do ser humano que está por trás, né? E aí eu estava ali, indignada com aquilo, assim, e aí chegou a Betina, e a Betina falou assim, Paula, você precisa colocar para fora o que você está sentindo e eu tenho um grupo para te indicar. Porque não é só o teu pensamento, tem outras mulheres também que estão indignadas com alguma coisa que acontece no ecossistema, né? Enfim. E tu tem que entrar pro Ladies. E aí entrei no Ladies e realmente ali assim a gente... eu me sinto confortável para falar as coisas que estão acontecendo, né? Então é desafiador você ter uma startup de produto físico, né? Até o Bruno Bastos, ele está fazendo um doutorado e ontem ele falou assim, Paula, eu preciso colocar um pitch de uma startup diferente, eu posso indicar a tua? Eu disse, por que é diferente, Bruno? Porque a tua é de produto físico. Então as pessoas pensam isso, né? E aí ali dentro a gente tem essa união, esse compartilhamento, o abraçar, o acolher, vamos entender o que tu está passando, vamos fazer com que você consiga sair desse ponto que você está, porque eu já passei por isso. Então, Ladies, para mim, é isso. Assim, hoje é um lugar onde eu me sinto confortável para falar o que eu sinto, e especialmente porque não existe julgamento. Maravilhoso. Então, a gente pode fazer uma tradução do que vocês trouxeram, é que a maior vantagem de tu estar dentro de um ecossistema, dentro de um grupo em que há pares e falem a mesma linguagem, é o suporte emocional, mas também o suporte técnico, né? Na necessidade que vocês têm enquanto líderes dos seus negócios. Eu queria que vocês trouxessem na prática, a Paula trouxe alguns pontos, assim, importantes da prática, né? O que você vai encontrar lá. A Erika falou, precisa de um dev, já vem uma lista. Mas, na prática, eu queria que vocês trouxessem, assim, um exemplo de como vocês já aplicaram no negócio de vocês. Olha, eu precisei disso, ou isso contribuiu, isso me levou num outro nível do meu negócio. Queria que vocês trouxessem, assim, na prática, uma evidência do que como fazer parte de um grupo, de um ecossistema liderado por mulheres contribuiu para o avanço e a melhoria dos seus negócios. Bom, primeiro, eu queria fazer também eu queria adicionar um comentário que eu acho que um dos diferenciais também do Ladies é isso tudo que tu falou, mas também é o que a Paula acabou falando no comentário dela. É ter tudo isso, mas sem julgamento. Né? E quando a gente fala de grupo de mulheres, né, ainda assim, a sociedade como um todo, mulheres também, né, homens também, mas eles veem esses grupos como, e um bando de mulher conversando, deve ser uma bagunça. Às vezes até é uma bagunça, mas é uma bagunça boa, sabe? Organizada, é uma bagunça organizada. E cada uma sabe o seu lugar e cada uma se vê um pouco na dor da outra, sabe? Então, isso ajuda também a não julgar. Porque ontem a gente estava numa reunião, né? E eu falei para as gurias, às vezes eu não consigo cobrar, né? E a Erika quase pergunta, como assim? Então, assim, a gente se sente muito confortável para falar a sua dor, né? O seu ponto fraco ali, justamente por causa do não julgamento. Mas, respondendo a tua pergunta, na Colocker, por exemplo, o Ladies abriu muitas portas, né, com N empresas, N entidades, né, uma delas foi com o secretário de Estado, e com a Secretaria de Estado, na verdade, com pessoas importantes, né, do ecossistema, e aí eu acabei fazendo uma POC com a Prefeitura de Porto Alegre, então hoje a gente tem armários no prédio da Siqueira Campus, a gente está vendo alguns outros prédios também para a instalação dos lockers, então a gente fala muito, né, sobre coisas intangíveis, mas é bom também falar sobre negócios, né, sobre dinheiro. Tem N empresas ali que conseguiram fechar negócios também. Bom, eu sou cliente fiel agora da Paula, amo os produtos dela. Então, o Ladies também gera negócios, né? Porque o objetivo de toda empresa é lucrar, é fazer dinheiro. Então, sim, o Ladies é. Só que a gente também é uma linha tênue, né? A gente também tenta fazer com que as pessoas não vejam Ladies para vender só seu produto, né? Aquele giving back.
Então, tu tem que dar, tu também vai receber de volta. Então, eu fechei negócios, acho que é o principal exemplo assim, que eu posso dar aqui, é o fechamento de negócios. Bom, através do Ladies, acho que a gente abriu a conexão com o FEComércio, que foi uma coisa muito importante, né? Hoje os Ladies, eles têm uma representatividade, a gente tem cadeiras lá, ou seja, a gente tem o nosso espaço, né? Então, isso é muito importante. Acesso a determinadas aceleradoras, que muitas vezes tu sozinha vai bater na porta deles, eles não vão te ouvir, né? Então, acho que essa conexão com aceleradoras, de conhecer uma advogada que me indicou um edital que me levou lá para São Paulo, sabe? Então, acho que são essas conexões que são muito importantes, que se não sai um negócio direto ali, né, abre outras portas para te evoluir e até para te buscar o teu próprio desenvolvimento. O programa de aceleração lá no Lab FEComércio, eu acho que ele desenvolveu, assim, as ladies demais, sabe? De pessoas que não sabiam o que era um pitch, que no final do programa já tinha toda uma estrutura montada, que já estavam fazendo convênios, né, com o próprio FEComércio e outras empresas de representatividade no Estado. Então, eu acho que isso é um ganho que sozinha a gente não vai conseguir. Para mim, prestação de serviço. Então, estou sempre precisando de alguém e ali a gente se indica de verdade, indica pessoas que fazem, não só por indicar, sabe? Acho que isso é uma coisa muito bacana. E o Beer Pitch, eu preciso falar dele. Eu estava muito insegura sobre pitch e esse momento de apresentar o pitch de uma forma descontraída fez com que eu conseguisse chegar no Startup Summit de uma forma muito maior e a Ecobotica hoje tem um investidor. Então, assim, se a gente começar a juntar, né? A aceleradora que a gente conseguiu entrar, falamos nome Ladies. Eu sou da Ladies. E como isso é importante, tá? Mas faz parte do quê? Da Ladies. A Ladies. E aí a Ladies acabou criando já um nome, ela tem uma história tão pequena, acho que há uns 2 anos, né, Aline? Com certeza, eu acho que é muito mais. Então, assim, para mim, eu acredito que esse know-how, sabe? Essa força que o nome já tem de abrir portas, de criar oportunidade, da gente estar sempre se indicando ali no grupo, de aparecer os eventos, aparecer as coisas muito estratégicas, não simplesmente assim, eu vou te indicar porque o que está acontecendo. Não, isso é bom, vai lá que vai dar certo, sabe? Então, para mim, o Ladies funciona assim. Outras coisas também complementando, a gente faz uma vez por mês os workshops. Então, a gente busca que o workshop seja dado por uma integrante. Então, a gente busca entender qual é o conteúdo master daquela integrante, o que ela sabe falar. Então, a gente já teve aí, né, a Erika já fez, a Paula vai fazer, a gente já teve o workshop de marketing, de LGPD, já teve vários temas, né, relevantes. E também, uma coisa bem importante é que o grupo do WhatsApp em si, ele virou meio que um espaço para concentrar todas as informações do ecossistema. Porque a gente vive em um monte de grupo, né? Então, a gente é bombardeado de informações diariamente em vários locais. Então, todo mundo recebe isso e envia para lá. Justamente porque o objetivo é fazer... Não serve para mim, mas pode servir para outra, né? Então, eu vou compartilhar essa informação. Então, essas duas também são benefícios muito claros do Ladies. O Ladies é o único que não está silenciado. No meu caso. É o único que funciona. Legal isso que vocês colocam também, né, que a Erika pontuou, da força, né? Então, quando tu tá dentro de um grupo, o grupo tem muito mais força do que sozinho. E tu se sente também parte desse grupo, então tu tem o sentimento de pertença, mas também isso te dá oportunidades porque o movimento é maior. E aí, Aline, tu trouxe que o Ladies faz parte de outros grupos do ecossistema, porque isso é importante também. Vocês pontuaram, né? Porque sim, é um grupo de mulheres empreendedoras da área da tecnologia, founders de startups, enfim, mas vocês ainda estão inseridas em outros ecossistemas para fazer essa curadoria e essas oportunidades. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, né? A importância de estar junto do movimento, mas inseridos em outros ecossistemas também. Eu acho que ninguém se faz sozinho, né? E o Ladies não é o único grupo, a gente sabe disso, a gente não quer nem concorrer. Então, Tecnopuc é um universo paralelo absurdo de grande. Caldeira, FEComércio, enfim, tem outros também, mas eu acho que essa noção de não concorrência
É o que faz a gente perceber a importância até de cada uma fazer parte individualmente, né? Para mim, não faz sentido estar conectada com, sei lá, um local, mas para a Erika faz. Então, o Ladies estar ali, poder abrir a porta para a Erika e não precisar abrir para a Aline, é exatamente essa a importância, assim. Bom, eu estou conectada com o ITD, né, já faz bastante tempo, e o Instituto da Transformação Digital, ele é um hub, né, onde cada profissional agrega, é como diz o Paulo, que ele é o fundador, ele diz que nós somos um condomínio, onde cada um tem a sua caixinha, o seu apartamento, e cada um é especialista numa coisa. Como eu sou da área de tecnologia, o ITD fala muito de transformação digital. Inclusive, agora a gente fez uma pesquisa para que as pessoas possam avaliar o quanto digitalmente que elas estão preparadas para poder ir para o mercado e para sobreviver nessa sociedade que tem IA chegando aí e todas essas coisas, né? No ITD, a gente tem uma diversidade muito grande de profissionais de todas as áreas, de todo o Brasil, e de estar até fora do Brasil, tem diversos transformadores em outros países que te conecta, por exemplo, com um evento lá fora. A gente consegue muito rápido. Eu preciso falar com, sei lá, vou dar um exemplo aqui, com determinada pessoa. Eu sei que eu estou no mínimo a 3 de distância dele. Quem que conhece fulano, né? E aí, rapidinho, tu já consegue chegar lá. Então, essa conexão, acho que isso corta bastante caminho e é muito interessante. A gente está no Cindy Lojas, aqui em Porto Alegre, e é importante isso também. Eu, founder, estou muito satisfeita com Ladies, mas eu tenho uma startup de cosméticos. Então, eu preciso entender qual é a outra rede que a minha startup, baseada na minha persona, no meu cliente, precisa estar. Então, mapeamos e encontramos que o lugar é o Cindy Lojas, em Porto Alegre, e estou muito feliz. Estamos também na GS, gosto bastante, e aí pensando mais na questão de business mesmo, pensando de conectar a startup com soluções, enfim, com outras, mas a rede é importante para isso também. Você como pessoa e você também como teu negócio, né? Onde você pode colocar, onde você pode estar pensando assim, tá, mas eu também tenho que estar nessa rede, porque essa rede é importante para a minha solução, para aquilo que eu vendo. Então, são os que a gente está. Nós estamos aqui nesse palco, né, o Community Lounge, que é exatamente isso, né, um espaço de comunidades. Então, e esse é uma forma de pensar que é dentro do ecossistema de inovação, porque se a gente for pensar nos negócios tradicionais, não existe espaços em que a gente possa cocriar, que a gente possa colaborar com o outro. Então, isso está dentro da nova economia, da nova forma de fazer negócios. E é óbvio que, enquanto empreendedoras, enquanto mulheres dentro desse ecossistema, a gente faz parte desse universo. Mas a gente precisa entender também quais são os benefícios que isso nos traz, né? Então, eu queria que vocês trouxessem algumas dicas de como vocês entendem, né, de quais são os benefícios. A gente já pontuou vários aqui, mas imaginando assim, ó, aquela pessoa que ainda não faz parte disso, aquela empreendedora, aquela mulher que ainda não está dentro de um ecossistema e que ainda está pensando muito na questão da competitividade, em vez da cocriação, do julgamento, do medo, né, e que ela se sente muito sozinha, né? Então, eu vejo que isso é importante a gente pontuar também. Bom, dicas. Eu acho que, para quem não começou ainda, né? Eu acho que o primeiro passo é ir num evento, realmente, assim como esse, tá? Ouvindo um painel, porque a gente se sente única, né? É essencial se sentir única, sim. Porém, quando a gente tem um problema, a gente acha que esse problema é só nosso. Então, quando a gente está aqui conversando sobre isso, e a gente faz outros painéis também, onde a gente fala sobre problemas efetivamente, a gente consegue entender que outras pessoas já tiveram ou o mesmo problema, ou um problema muito parecido, e que está tudo certo. Ou a pessoa decidiu fechar, ou foi por algum outro caminho, ou ela resolveu o problema, né? Então, a primeira dica é vá em locais, né? Por mais que não conheça ninguém, às vezes a gente tem que dar a cara a tapa para conhecer pessoas novas. Então, procurem espaço onde tenham mulheres falando, né, do seu dia a dia e compartilhando experiências. E o segundo também é confiar efetivamente em si e não ser tão perfeccionista. Tem algumas pesquisas, né, que mostram que um homem, para se candidatar a uma vaga, ele pode ter 2 qualificações de 10. A mulher, para se candidatar numa vaga, ela precisa ter 11 de 10, praticamente.
E eu sou muito perfeccionista. Quando eu botei meu primeiro armário na rua, eu demorei 1 ano, gastei 15 mil reais para fazer uma POC que eu nem precisava ter um armário físico. Eu poderia fazer um testes com uma solução muito mais baratas, né? Então, assim, confie em si e não seja tão dura e não seja tão perfeccionista consigo mesma nem com a sua solução. Vá para o mercado com o que tem, escuta muito o cliente e aprenda, né, com o que você está escutando. Bom, eu acho que é procurar os grupos afins, aonde a tua startup ela realmente se encaixa, né? E essa questão de tá com medo, vai com medo mesmo. Acho que isso dá muito mais força, faz com que a gente, porque muitas vezes tu acha que tu não tá pronta para fazer um pitch, para fazer a palestra, para fazer tal coisa, aí tu começa a olhar as pessoas, um nome, um palestrante renomado, o cara falou aquilo. Gente, olha quantos vícios de linguagem que ele tem. Olha isso, olha aquilo, né? E a gente fica esperando estar perfeita, intacta, para poder ter coragem de fazer alguma coisa. Então, quando a gente está em comunidade, a gente se fortalece, a gente tem mais coragem, acho que a gente fica muito mais corajosa para poder fazer o que precisa ser feito, e um passinho de cada vez, sempre, é o que vai fazer com que a gente chegue no nosso objetivo. A minha dica é um pouco polêmica. Stalkeie o grupo que você quer entrar. Fica olhando 1 mês, mais ou menos, as redes sociais deles. E veja se tem pessoas que sempre as mesmas que aparecem ali, especialmente. Porque, assim, se a Aline não está aqui, ela não fala que ela é uma das cofundadoras, você não vai saber no evento da Ladies que ela é uma das cofundadoras. Porque em nenhum momento essa mulher, ela tenta aparecer mais do que nenhuma das integrantes. E a gente está acostumado a ver em grupo de mulheres um monte de mulher pavão, que é aquele pavão, sabe? Que ela quer enaltecer, que ela quer se aparecer mais do que os outros. O grupo é meu, eu que criei esse grupo. Se existe, foi a partir de mim, sabe? E eu acredito que tem isso, e a gente tem que valorizar se existe a partir de você, sim, mas tem aquela linha sutil, né, de você... Bom, mas eu tenho que dar o protagonismo também para a mulherada que está aqui e decidiu me seguir, né? Então, assim, se você começa a seguir a Ladies, todo dia tem uma postagem de alguma de nós lá. Não, sabe? Todo tempo é assim. E isso é importante. E a gente consegue ver como que no grupo a gente é protagonista. Esteja em um grupo onde você consiga ser protagonista. Você não pode se esconder atrás de ninguém. Não pode ser a pessoa que você teve a ideia ou que partiu de você alguma coisa e é a pessoa e é uma outra pessoa que vai assumir o teu lugar. Então, assim, acho que essa é a primeira coisa, porque assim você vai crescer, isso é a rede, né? Você consegue ser protagonista, você consegue ter o teu papel ali dentro do grupo. E saiba também qual é o teu papel, como você pode contribuir nesse grupo especialmente, né? Porque você pode estar começando no ecossistema, mas você está começando, você está tendo a coragem de começar, então como você contribui também ali, né? Então, isso também é importante. E é isso. Dê uma olhadinha nas redes sociais e vê quem é que está mais aparecendo ali. Gurias, a gente vai ter que encerrar porque o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a presença de vocês, o aceite do convite de vocês estarem aqui e convido a todos que estejam assistindo online, que estejam aqui na arena com a gente, de se conectar com essas mulheres maravilhosas, né? E conhecerem um pouquinho mais também dos negócios que elas estão à frente. Muito obrigada.